muito complexo, que foi a punição do Bruno Henrique. Bruno Henrique foi saudado pela torcida do Flamengo no sábado, né? Muito comemorado, e foi tema nas entrevistas pós-jogo. Vamos ouvir o Felipe e o próprio Bruno Henrique falando sobre o tema. Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado. Então, ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi por pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Olha só, o Bruno Henrique e o Felipe Luiz, você pega as frases dele, é quase que um tratamento de mártir, como se o Bruno Henrique tivesse sido um mártir do noticiário. Como se ele tivesse sido absolvido. Ele não foi absolvido. E ele não é um mártir. Ele pagou muito. Ele não é um mártir. E assim, aqui está falando, acho que um dos poucos, né? Um dos poucos. Você apanhou bastante. Você apanhou bastante por defender a não punição esportiva dele. Você teve um ponto importante de diferenciar o que é o caso Bruno Henrique do que é o caso da máfia das apostas, que foi revelado no passado. Faz uns 2 meses, mais ou menos, que a gente entrevistou, assim que ele foi punido com 12 jogos e o Flamengo entrou com o pedido de efeito suspensivo, a gente entrevistou o advogado do Flamengo, né, o Michel Assef Júnior. E foi conversando com ele que eu entendi o quão, não vou chamar de brilhante, mas o quão inteligente foi a defesa do Flamengo, e com a qual eu concordei. Mas isso não quer dizer que o Bruno Henrique seja um mártir, que ele não tenha feito nada de errado, são coisas diferentes. O Bruno Henrique está sendo acusado, porque ainda não saiu a sentença na justiça, né? Está sendo acusado no inquérito aberto pela Polícia Federal de ter passado uma informação para o irmão dele de que ele ia tomar um cartão num jogo do Flamengo contra o Santos. O irmão fica insistindo com ele, e ele diz, nesse jogo, segundo o que foi divulgado, né, isso vai ter que ser provado agora, é nesse jogo que eu vou tomar um cartão. Isso é bonito? Pô, eu acho feio pra caramba. Eu acho isso condenável, eu acho isso péssimo. Acontece que o Bruno Henrique estava denunciado num artigo, que é o artigo 191. E esse artigo, ele diz o seguinte, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende. É a primeira linha do artigo 243. Quando o Flamengo, diante da denúncia, mata no peito e fala, fui eu que orientei o Bruno Henrique a tomar o cartão, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, na minha concepção, não sou advogado, mas na minha concepção está afastado esse artigo. Ele estava lá cumprindo uma determinação do clube. O Bruno Henrique pega uma determinação do clube e, segundo a acusação, insisto, vamos ter que ver se ele é culpado, passa uma informação privilegiada para apostadores. Pô, isso é feio pra caramba, isso tem que ser combatido. As apostas são hoje algo que afeta diretamente a credibilidade do esporte. Mas como é que você faz para combater isso? Vou procurar algum artigo. Não tem, cara. Esse artigo específico no Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é passar informação privilegiada. Na FIFA tem. Na FIFA tem. Ele poderia ser, então, descaracterizado e partir por 243A, que é atuar de forma contrária à ética desportiva. Eu acho que se isso for comprovado, o Bruno Henrique atuou. Com o fim de influenciar o resultado da partida, eu acho que não. Na minha opinião, acho que não. Porque ele estava lá cumprindo uma orientação do Flamengo. Coisa que todos os clubes fazem. E eu acho que é injusto você punir só um jogador e não punir todos os outros que semana assim também tomam um cartão sob orientação do clube. Então, se o tribunal decide que o que fez o Bruno Henrique influenciar o resultado da partida, ele vai ter que considerar todo mundo que toma cartão, como o Arrascaeta, por exemplo.
antes da data FIFA. Deu um puxão por trás. E aí você dá 12 jogos para todo mundo que toma cartão. Ah, mas você não pode dar um drible, porque fica muito feio que um jogador que passa orientação, que passa informação privilegiada, ficar sem punição. Pô, também acho que fica feio. Então o tribunal foi lá e achou o artigo 191, que é bem amplo, que é deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento do regulamento do campeonato. Qualquer coisa cabe nesse artigo. E aí o tribunal foi e deu a pena máxima nesse artigo. Para mim faz sentido. Para mim, aquilo me convenceu. Por exemplo, traço um paralelo aqui. A máfia do apito, né? O escândalo do Edilson Pereira de Carvalho. Ninguém duvida que ele cometeu um negócio que hoje é crime no Brasil, né? Vender resultados. Ele era réu confesso, inclusive, tinha provas cabais daquilo. Só que o advogado de um dos réus, que não era nem o Edilson, falou, opa, não há, naquela época, previsão no Código Penal brasileiro para vender resultado de jogo. Então ele estava sendo denunciado por crime contra a economia popular, estelionato, e o tribunal falou que não, aquilo é vender resultado de jogo. E aí não tinha na legislação penal brasileira como punir o Edilson, foi o entendimento da época e todos foram absolvidos na esfera criminal. Então existe um direito fundamental, e óbvio que eu estou falando tudo isso, eu conversei com advogados, eu não estudei direito. Jornalista é aquele que não sabe nada, mas acha quem sabe. Então existe um artigo 5 da nossa Constituição Federal, que é o que rege os direitos fundamentais de qualquer indivíduo, e o direito punitivo, inclusive o direito esportivo, que é o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, diante desse direito fundamental de qualquer pessoa, eu fui convencido por advogados com quem eu conversei que seria pior do que deixar o Bruno Henrique com uma suspensão que parece, não aconteceu nada com ele. Pior seria inventar um artigo para puni-lo de acordo com o que a gente acha que é justo ou não é justo. Vou dar mais um exemplo. Eu achei injusto a Portuguesa ser rebaixada em 2013. Do ponto de vista esportivo, falei, é injusto, cara. No campo ela ficou, mas ela cometeu um erro administrativo grave, que na época eu não entendia dessa forma, né? E há um regulamento muito claro, dizendo que quem comete aquele erro relacionar o jogador. E ele entrou em campo, o Everton, aos 30 do segundo tempo, né? O jogo nem valia nada para a Portuguesa. Só que ela acabou perdendo os 3 pontos daquilo e acabou sendo rebaixada. Ela foi punida e foi rebaixada. Porque existe uma lei muito clara para time que escala jogador de forma irregular. E a lei foi cumprida à época, em 2013, por mais que pareça injusto. Então, nesse caso, infelizmente, o nosso arcaico Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é muito arcaico, ele precisa ser atualizado com urgência para se adequar à realidade das apostas. O recado é ruim que a gente passa no caso do Bruno Henrique, eu acho que é ruim mesmo, porque passa a impressão de que avisar apostadores de algo que vai acontecer no jogo não tem punição mais severa aqui no Brasil, embora ele tenha sido punido com 100 mil reais. Ele não foi absolvido. Ele foi condenado a 100 mil reais, que é a pena máxima do artigo 191. E é o que está escrito. Pior ainda do que isso seria inventar um artigo, entendeu? Você fere um direito fundamental que rege o direito punitivo. Eu fui convencido por esse argumento. Aí o Serginho fala, a FIFA tem algo que já se modernizou, foi feito mais rápido e prevê uma punição para jogador que passa informação privilegiada. Então você poderia, diante de não ter um código assim, específico aqui no Brasil para isso, ter esse subterfúgio, falar, a FIFA tem, isso é previsto. Quando a legislação brasileira é omissa, você pode recorrer à FIFA. E os juízes poderiam. Só que isso é um caso feito em situações muito excepcionais. E o tribunal entendeu que essa não era uma situação excepcional para fazê-lo, né? E aí optou-se por condená-lo à pena máxima do artigo 191. Ficou uma sensação ruim, um gosto amargo, de que a punição é pouca, de que você, infelizmente, não consegue alcançar quem passa uma informação privilegiada, caso o Bruno Henrique seja considerado culpado, no inquérito do qual, por enquanto, ele é acusado. Claro que ficou uma sensação ruim. Ele não é um mártir, se isso for comprovado, como disse o Felipe ou o Bruno Henrique. Só que eu acho que, na minha opinião, pior ainda seria inventar um artigo que não existe, para fazer um sentimento de justiça que a gente acha que deveria ser feito. Então, não sei se eu fui claro, parece contraditório, mas a minha opinião, para resumir, é essa. É ruim
ele ficar sem punição e seria ainda pior você inventar um artigo para atender a um anseio popular. O que precisa ser feito é urgentemente corrigir o CBJD e prever casos como o do Bruno Henrique. Adequar a realidade hoje do nosso código à realidade das apostas, que infelizmente são o grande temor hoje do esporte mundial. É a minha opinião sobre o tema. Eu só quero... perfeita a tua explicação, acho que está claro o que você quis dizer, enfim. E eu concordo, é bem isso, né? A legislação é omissa, é ruim, etc. O que eu achei ruim nessa história é que o Felipe Luiz é aquele cara que eu espero ele sempre... eu tenho ele numa régua muito alta de comportamento, as coisas que ele diz, etc. E o jeito que ele dá esse depoimento olha, que fique uma lição para todos vocês que acusaram o Bruno Henrique. Não, a lição que tem que ficar é para o Bruno Henrique. Isso. Que ele não pode mais fazer isso. Né? Ele se safou dessa esportivamente, né? Tomara que ele tenha aprendido. Ele não pode passar, aliás, não é o Bruno Henrique, ninguém pode passar informação para alguém ganhar dinheiro com aposta. Esse é o tema principal desse caso. Então, acho que... E vou além, o que salva o Bruno Henrique é o Flamengo matar no peito a situação e falar, ó, isso aqui é comigo, não é com o jogador. Fui eu que pedi para ele... Fui eu que pedi. Se o Flamengo se abstém da defesa, provavelmente o tribunal interpretaria... Porque ele estaria prejudicando. Que o Flamengo estaria eu não sei nem se eu estivesse no lugar do Flamengo, se eu ia defender o jogador. Porque eu acho que essa é uma situação tão grave, se culpado ele for, que eu não sei se eu iria defender. Mas o Flamengo optou por fazê-lo, bateu no peito e falou, isso aqui é comigo, não é com ele. Mas ali provavelmente o Flamengo tenha pedido sim, porque eu acho que era um jogo que ele precisava pediu. A questão é que o Flamengo poderia, diante da acusação de passar uma informação interna para apostadores, o Flamengo poderia ter dito, esse BO é seu, ó. Você foi lá e errou, eu não vou te defender. O Flamengo poderia ter feito isso. Não, tudo bem, mas ele não pode também falar que não pediu do cara tomar o cartão. Mas ele pode até falar. Claro. A minha pergunta é o seguinte, obviamente... O Flamengo poderia jogar o Bruno Henrique aos Leões e não fez. Tá. Bateu no peito e defendeu o seu atleta. A minha pergunta, de não me debruçar profundamente como você, Rizek, os outros jogadores que foram suspensos, qual tipo de artigo eles entraram? Eles pegaram só para ter uma comparação. Porque eles não agiram de acordo com o clube. Eles não avisaram o clube. Eles se beneficiaram. A investigação, inclusive, começa com o presidente do Vila Nova, que fala, eu estou sendo lesado aqui por um atleta que está fazendo um esquema. Sim, né? Isso eu compreendi. E eles receberam, foram beneficiados em relação a isso. Tem um jogador do Juventude. Enio. E ele volta a jogar. Ele não ele tá jogando. Tá. Mas ele teve uma época suspensa. Ou foi o clube que afastou ele? Foi o clube. E daí o clube decidiu colocá-lo... Novamente. Quando ele começou a ser investigado, o clube tomou a iniciativa de afastar ele até ter uma investigação um pouco mais profunda. E depois... com o pessoal do Juventude, não é o meu caso, só converso com os advogados, não conversei com o Juventude. Disse que um dos argumentos que o Juventude usa é, o Bruno Henrique tá jogando. Vou eu aqui tirar o meu jogador? Né? O Enio ainda continua sob investigação? Ou Cara, eu não sei todos os detalhes do caso, eu não queria cometer uma imprecisão aqui, mas se o Enio está jogando é porque não foi condenado ainda não. Ele está jogando normalmente. Mas está sendo relacionado normalmente pelo Juventude. Sim, só se terminou o processo, ele foi... Você sabe qual é o problema, Roger? Não, ainda não. Absolvido. Não. Ainda não? Ainda não. É que uma coisa é o que o jogador faz para beneficiar apostadores, conhecidos, etc. E outra coisa é o papel do clube, né? O clube, o jogador é um patrimônio do clube. Então, no momento que ele joga os Leões, ele está lesando o próprio patrimônio. Então, tem uma confusão. É difícil de uma confusão patrimonial mesmo. Porque... Agora, eu só queria meter nessa questão da declaração do Felipe e do próprio Bruno. É porque quem olha as declarações parece que, foi o que vocês falaram, parece que ele foi inocentado. Olha, cometemos um grande erro aqui. O Bruno Henrique, as mensagens não saíram do celular do Bruno Henrique. Quem foi inocentado foi o Paquetá. Esse foi inocentado. Esse poderia citar da mesma forma. O Felipe até citar, será que ele vai ter agora 8 minutos no Fantástico? Ele teve 8 minutos no Fantástico porque é um jogador do clube de maior torcida do país, um dos maiores ídolos desse atual elenco, e que depois dos escândalos todos lá de 23 e 24... está envolvido numa situação como essa. E porque ele foi tratado como virtualmente condenado e alguém que teria sua carreira interrompida, mas, porque a Federação Inglesa
fez acusações gravíssimas, que fazendo meia-culpa aqui, a gente abraçou, a maior parte da imprensa brasileira abraçou, e na hora de provar, a Federação Inglesa não conseguiu provar. Sim. E ele foi inocentado. Agora, essa Aí, reação... no caso do Paquetá, de fato, o mínimo a ser feito é dar todo o espaço do Para ele se mundo defender. para que a imagem dele não tenha sido arranhada. O Bruno Henrique é uma situação diferente. Sim. É diferente. Não que ele não possa falar da versão dele, assim como ele teve várias E oportunidades. ele vai ter a chance, inclusive, de ser inocentado na justiça comum. Sim. Por hora, você tem um inquérito contra ele. Por mais que os diálogos revelados desse inquérito pareçam muito comprometedores, temos que aguardar o julgamento, evidentemente. Ele foi denunciado, ele não foi julgado e não foi condenado. Então esse é um ponto importante. Mas dentro da esfera esportiva, não justifica as declarações tanto do Felipe quanto do Bruno no último sábado. Sem dúvida. Que, aliás, E pra deixar claro, eu tenho uma opinião, mas assim, é óbvio, e sem ser um especialista, apenas ouvindo alguns advogados, mas é óbvio que o tema é controverso. Tanto que a decisão de descaracterizar o artigo e ir para o 191 não foi unânime. 3 auditores opinaram que era mais importante passar um recado da punição para ele e dar um jeito de puni-lo no 243. Perderam por maioria. Lá atrás, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, depois, em segunda instância, reverteram. Então é um tema complexo, tem muita gente boa por aí escrevendo de forma completamente diferente do que eu penso. Eu não quero aqui ser o dono da verdade, apenas estou contando para vocês como eu estabeleci esse conceito de achar que foi bem aplicada a descaracterização do artigo 243. Mas, assim, é um tema... Tem muitos pontos de vista na mesa. O que eu acho que não... a gente tem aí na tela escrito, né, o dano à imagem do Bruno Henrique é irreparável. Isso é verdade, o Felipe tem toda a razão. A questão é... Quem causou esse dano? Quem causou esse dano? O próprio Bruno. Ele, claro. Se comprovada a gravidade das conversas que foram reveladas no inquérito então, da Polícia assim, Federal. não dá para imputar isso a um terceiro. Olha, culpa de vocês, da imprensa. Não. Ninguém inventou isso. Isso aí não foi inventado. Foi algo coletado. Agora, precisamos, para ontem, ter uma atualização do código. Exatamente. Até porque tem outros casos diferentes desse que certamente também podem não ser enquadrados em nenhum artigo de comportamento de jogador relativo a isso. E sem contar que essa absolvição do Bruno Henrique no artigo específico, 163? 243. 243, né? Tá quase que encorajando, né? Todo mundo a... Olha, eu vou tomar um cartão aí, tio. Pode apostar. Só para deixar claro uma coisa. Não pega nada. Outro tipo de comportamento também, não é só o cartão. É um lateral, saída de bola, não sei o quê. Tem um monte de coisas. Um monte de coisa. Ele pegou 100 mil reais também. Se tu vende, não aconteceu nada. Aconteceu. Ele foi punido a 100 mil reais. Você pode avaliar se é pouco, ruim, mas era a pena máxima dentro desse artigo. É a letra da lei. É a letra da lei. Não dá pra gente debater então, com isso. Então, assim, que se mude o artigo. Põe a pena para 1 milhão, 2 milhões. Agora, só pra galera não perder uma coisa de vista que aconteceu, a Polícia Federal... Sim. Foi à casa do Bruno Henrique com o mandado. Pegou, não sei se foi telefone celular, mas telefone celular. O telefone e computador, mas o celular com certeza pegou. E ela revelou, ela divulgou isso, né? Ou fez vazar isso por alguém. Vazou isso do inquérito. Então, assim, ninguém está inventando isso aqui, gente. Esse é o único diálogo... Ninguém que criou, que o Bruno Henrique falou isso para mim. Claro. Isso aconteceu. Agora, se vai ser comprovado se de fato houve, é com a justiça. Perfeito. Então, não é o caso de... Não, teve isso, o jornalista falou isso. Cara, o jornalista deu a notícia porque houve informação. Perfeito. É básico isso, né? Uma coisa básica da profissão. Perfeito. Informação pode virar uma notícia. Agora, outro tema complexo, né, cara? É difícil. Porque hoje em dia, assim, é tudo 880, preto ou branco. E, assim, no meu caso, eu tô numa sinuca de bico, porque eu também acho que ficou barato. Ficou uma sensação ruim, assim, um gosto ruim na boca. Assim, pô, é sério, não vai acontecer nada. Por outro lado, eu acho que seria ainda pior. Você fazer uma manobra para colocar ele num artigo que não existe, poderia criar um precedente muito perigoso. Porque aí seria injusto. Poderia ser injusto. Então, assim, óbvio, formei esse meu conceito conversando com advogados, né, com constitucionalistas, inclusive, que me alertaram para esse artigo 5 da Constituição sobre os direitos fundamentais. E aí, quando fizeram o paralelo com a máfia da pita, consegui entender muito bem. Assim, falei, pô, realmente. Né, você não pode, por mais que pareça uma situação de injustiça, você não pode criar uma lei para um negócio que não existe. Teria que adaptar para o que já existe e não conseguiram no julgamento fazer isso. Né? Foi por causa dessa tese que a defesa do Flamengo, mesmo pleiteando a absolvição, conseguiu o que eu vou chamar de sucesso, que é não dar jogos a ele e conseguir uma punição de 100 mil reais. Bom, estamos também diante de outra situação de tribunal.
que é a situação envolvendo o Vitor Roque, né? Como o GE está noticiando. O Vitor Roque estava denunciado num artigo de ato discriminatório por causa de um post que fez depois da vitória contra o São Paulo. O Palmeiras chegou a um acordo com o STJD. O clube vai pagar uma multa, ele vai fazer uma publicação contra a homofobia nas suas redes sociais e vai ser liberado de atuar nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Essa multa é de R$80 mil. No caso do Vitor Roque, é o valor a que chegaram. E o Abel falou sobre o tema no sábado à noite na Vila Belmiro. Na verdade, ele falou sobre o Bruno Henrique. Dá uma olhada. Acho que o futebol realmente aqui está no genes das pessoas que vivem aqui no Brasil. Vocês respiram futebol, as pessoas respiram futebol, as torcidas respiram futebol. E portanto eu acho, na minha opinião, que o futebol devia ser o embaixador daquilo que é o exemplo para a nossa sociedade. Já falei nisso várias vezes. Eu não sou ninguém para julgar o que se passou, essa não é a minha função. Eu só acho que o futebol tem que ser o embaixador daquilo que são os valores, daquilo que é o respeito, daquilo que é a ética, daquilo que é a educação para as gerações presentes e para as gerações futuras. Arrastam tanto, eles duram tanto, eles demoram tantos meses, tanto recurso, que eles acabam sendo revelados assim na reta final do campeonato. E fica sempre uma sensação de, mas isso aí deram um jeito dos caras jogarem, ou deram um jeito dos caras não jogarem. Se tudo isso fosse decidido com a celeridade com que temas da justiça desportiva são decididos na Europa, por exemplo, aconteceu um ato no fim de semana, na terça, na quarta-feira você já sai com a punição para aquilo e acabou, está resolvido naquela semana, a gente não teria essa sensação de que tem tanta politicagem, tanto interesse. Pega o caso do Alan, por exemplo, o cara levou um cartão em julho, aí o Palmeiras ele foi ser julgado 3 meses depois do cartão, 3 meses depois, efeito suspensivo. Calhou do efeito suspensivo ser julgado na semana passada. Tirou ele do jogo com o Santos. Então, você leva de julho até novembro para julgar, para decidir, no fim das contas, a punição para um cartão, para uma cotovelada que ele deu. 4 meses. 4 meses de discussão. Na Europa são 3 dias. E aí deixa para a hora que está tudo sendo resolvido, tudo sendo definido, e a pressão externa é maior, isso influencia na tomada de decisão de quem tem que tomar, dar a punição ou não. Sim, eu só acho assim que o Abel, ele cita a questão ali de... Mas acho que tem que ter esse comportamento também quando há um pênalti pro time dele e ele fala que, olha, veja bem, Pereira Pão Duro, né? A gente já viu isso acontecer na hora de tomar celular da mão dos outros, na hora de empurrar a câmera na beira do gramado. Isso é uma coisa que também conta, esse comportamento que ele falou. O futebol segue sendo exemplo. Ele pode se manifestar como qualquer um se manifeste. Mas acho que os gestos em si, os atos... Eles dizem muito mais do que palavras numa entrevista coletiva.